7, né? Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Glória a Deus. Queridos, eu queria refletir nessa noite, nessa mensagem, com esse tema: eu sou o que sou. Moisés, ele pergunta a Deus. Moisés, ele se sente, é perceptível na leitura, que Moisés se sente incapaz e se sente inseguro de executar a missão que Deus estava lhe dando. Na verdade, esse é um sentimento normal e comum, e é até necessário que todos nós nos sintamos incapazes, inseguros, quando recebermos o chamado do Senhor, porque é bem verdade que não são as nossas habilidades que fazem as coisas acontecerem na obra do Senhor, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos agracia, que nos prepara para fazer a sua obra. Mas é perceptível que Moisés expressa essa insegurança, e no meio do diálogo ali entre ele e Deus, Moisés lança essa pergunta ao Senhor: eles vão me perguntar, quando eu falar que o Senhor me enviou, eles vão me indagar: quem falou com você? Como é o nome dele? E o Senhor, irmãos, ele responde de forma categórica. Ele responde: eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou o que sou. Está lhe enviando, está lhe mandando fazer esta grande obra. Esta expressão, que Deus utilizou para identificar a sua natureza, fala da sua identidade, fala eu sou o que sou, fala da identidade de Deus, fala da sua essência, fala do seu DNA. Eu sou o que sou, fala de quem Deus é de fato, de quem Ele é. E essa expressão, ela nos faz, a mim, a você, refletir sobre o conhecimento de Deus. É interessante, irmãos, que o profeta menor, Oséias, no capítulo de número 6, no verso de número 3, inspirado por Deus, ele escreve: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos dá esta ordem, esta orientação, que nós devemos buscar o conhecimento de Deus, e não só buscar em um momento isolado, mas nós devemos prosseguir em busca deste conhecimento, prosseguir, insistir, perseverar em buscar conhecer quem Deus é, a quem Deus se revela. E como é que nós podemos conhecer a Deus? Como é que nós podemos prosseguir em conhecê-lo? Primeiro, Deus, ele se faz conhecido primeiro pela contemplação, meus irmãos, das coisas criadas, ou seja, por meio da sua criação, por meio da contemplação da criação, nós podemos conhecê-lo.
Está escrito no livro dos Salmos, de número 19, no verso de número 1: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza, a criação, os céus, a terra, os mares, as estrelas, tudo demonstra, expressa a identidade, a assinatura do Criador. Se nós olharmos para os céus com um olhar espiritual, nós perceberemos que o céu não é meramente apenas um ajuntamento de nuvens, mas nós observaremos que os céus revelam a grandeza de Deus, que os céus revelam que aquele que os sustenta é soberano. Nós perceberemos por meio da visualização das coisas que Deus criou, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é glorioso. Também nós podemos conhecer a Deus por meio da sua revelação especial, ou seja, por meio da sua palavra. Deus, ele se revelou ao homem, não somente por meio da criação, não somente por meio das coisas que ele fez pelo poder de sua voz, como o pastor falou, mas Deus, ele buscou se fazer conhecido ao homem, porque era necessário para que nós possamos compreender o plano redentor de Deus. Então Deus, ele se revela na sua palavra de uma forma especial, para que nós possamos conhecer as suas promessas, os seus planos, os seus propósitos, o seu caminho, a sua vontade. Aleluia. E a melhor maneira de nós estudarmos alguém, de nós conhecermos alguém, é por meio de suas qualidades, é por meio de suas características. E o que é que eu quero dizer com isso? Se você quer conhecer a Deus, se nós queremos conhecer o grande eu sou, nós precisamos refletir sobre Ele a partir dos seus atributos, a partir dos atributos de Deus revelados nas suas sagradas escrituras. Deus, não podemos definir Deus por meio do que ouvimos de um ou de outro. Não podemos definir quem Deus é por meio da filosofia, da história, da sociologia. Não podemos definir quem Deus é por meio da poesia, por meio da música. Não, é por meio da sua palavra, pelos seus atributos exclusivos, pelas suas características, é que nós podemos dizer quem Deus é. Glória a Jesus. Mas antes de nós refletirmos sobre esse texto, sobre o Deus que se revela nesse texto, grande eu sou, eu gostaria que você refletisse comigo no contexto histórico que vem ao redor desse versículo, desse capítulo de número 3. Primeiro, se você voltar um pouco lá em Gênesis, capítulo de número 50, do verso de número 22 ao verso de número 26, nós somos informados ali sobre a morte de José. Logo no livro de Êxodo, já no início de suas linhas, nós somos informados que agora um novo faraó, uma nova dinastia surge. E essa nova dinastia, ela não conhece os feitos de José, ela não sabe quem é José. Nós somos informados pela história que essa nova dinastia, ela era composta por Ramsés I, e posteriormente, quando ele morre, nos dias de Moisés, já quando ele retorna, depois deste momento, já está sobre o governo do Egito, seu filho, Ramsés II. Eles faziam parte da 19ª dinastia de faraós do Egito, daquele período, que estavam ali governando o Egito. Um novo rei que não conhecia a providência de Deus por meio da vida de José. E nós vamos perceber pelo texto sagrado do livro de Êxodo que este novo rei, ele estava incomodado porque
havia um rápido aumento numérico da nação, dos povos, dos descendentes dos israelitas, e isso assustou Faraó. A Bíblia vai dizer que o temor dele era que em uma possível guerra, aqueles israelitas se juntassem com os inimigos do Egito, e porventura, por conta do número que eles eram, o Egito poderia ser derrotado. Então Faraó, ele pensou e pôs sobre eles feitores de obras para os afligir. Porém nós somos informados que quanto mais eles eram afligidos, diz as Escrituras, mais eles se multiplicavam. Diz o versículo de número 14, que os egípcios fizeram os filhos de Israel amargar uma terrível e uma dura servidão. Porém, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo de número 1 de Êxodo, que eles não paravam de crescer e de se multiplicar. Então Faraó, ele teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: ora, se no momento do parto nós pudermos impedir o nascimento de varões, eles vão diminuir, eles vão enfraquecer. Então ele chama as parteiras. Diz as Escrituras Sagradas que ele orienta: olha, quando nascer um homem, tire a vida, se for mulher, deixe que continue, mas se for homem, não permita. Só que a Bíblia vai dizer, entre os versículos de número 15 ao versículo de número 21, do capítulo 1 de Êxodo, diz as Sagradas Escrituras que as parteiras temiam ao Senhor. E eu acho isso tão interessante, meus irmãos, porque por causa do temor ao Senhor, elas decidiram obedecer a Deus, elas decidiram honrar o temor que elas tinham a Deus, mesmo colocando a vida delas em risco, por estar desobedecendo a ordem do rei. Elas poderiam ser mortas por desobedecer a ordem do rei, mas elas preferiam morrer na mão de Faraó, do que desagradar ao Deus a quem ela temia. Isso, irmãos, traz para nós uma grande lição, uma lição para as nossas vidas, em que nós não podemos negociar a nossa integridade, em que nós não podemos negociar a nossa identidade de verdadeiros cristãos para agradar o homem, para agradar o mundo, para agradar a opinião de A, de B ou de C. Mesmo que a sua vida esteja em risco, mesmo que a sua segurança esteja em risco, obedeça a Deus, tema ao Senhor, que Ele vai te honrar. Aleluia. Diz as Escrituras que elas não tiraram a vida dos meninos, e o Faraó percebeu que isso não tinha jeito, eles estavam crescendo. E aí no versículo de número 22, nós somos informados, irmãos, do ato de maior insanidade, um dos maiores genocídios da história. Faraó manda matar todas as crianças do sexo masculino, jogar todo menino macho no rio Nilo. No capítulo de número 2 de Êxodo, as Escrituras dizem, e elas vão falar acerca do nascimento de Moisés. Aleluia. Vai falar sobre o nascimento de Moisés e sobre o grande livramento que Deus dá ao seu servo. Nós vamos perceber do versículo de número 11, que agora Moisés, ele se torna filho da filha de Faraó, servindo no palácio. E a Bíblia diz que um certo dia ele se envolve num problema para defender um israelita, e ele acaba nessa discussão matando um egípcio, e por conta disso, por medo de sofrer a morte, por matar um cidadão egípcio, ele foge para o deserto. E ali ele se encontra com as filhas de um sacerdote de Midian, chamado Jetro. E ali ele conhece uma de suas filhas, do qual ele constitui como sua esposa. Já no versículo de número 23 ao versículo de número 25 do capítulo 2, nós já somos informados que aquele faraó, Ramsés I, ele morre, e agora o seu filho, ele toma a frente do povo do Egito. Porém as Escrituras dizem, irmãos, que o povo gemia
por causa da escravidão, por causa da servidão. E diz o capítulo de número 2 que eles clamaram ao Senhor, até que o clamor subiu aos céus. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse princípio do Êxodo é justamente essa questão do clamor, porque a reação de Deus foi movido pelo clamor da nação de Israel. O povo não aguentava mais o sofrimento, o povo não aguentava mais a escravidão, o povo não aguentava mais a aflição que eles estavam sofrendo. Então eles clamaram ao Senhor, eles olharam para os montes de onde viria o socorro, eles buscaram a Deus, eles clamaram ao Senhor e pediram pelo seu socorro e pelo seu auxílio, e o Senhor ouviu a oração do seu povo. Meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis, é verdade, dias sombrios, e nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos, nós precisamos, irmãos, marcar mais os nossos joelhos no chão, nós precisamos derramar mais lágrimas diante dos pés do Redentor, nós precisamos nos humilhar mais diante do Senhor, nós precisamos adentrar mais na sala do trono por meio da oração, porque não virá de outra forma a resposta de Deus diante da calamidade que estamos vivendo nos dias atuais. Ela não virá por outro meio, se não for por meio do clamor da igreja de Cristo. Meus irmãos, eu te digo uma coisa, eu tenho refletido esses dias, e eu falei, este mal, ele não vem do diabo, não vem, o diabo não tem poder para tanto, mas Deus tem, e só Ele tem todo o poder para desfazer todo este mal que está assolando os nossos dias. E nós, como igreja de Cristo, precisamos fazer como o povo de Israel fez, precisamos clamar a Deus constantemente, precisamos dobrar os nossos joelhos constantemente, precisamos importunar o trono de Deus constantemente, temos que bater na porta constantemente, temos que buscar constantemente, não podemos descansar nenhum momento, não podemos dormir nenhum momento, não devemos parar nenhum momento, enquanto Deus não responder, enquanto Deus não parar, nós temos que abrir a nossa boca e clamar a Ele por socorro. Aleluia. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, ele já inicia nos informando que Moisés está apacentando as ovelhas de seu sogro no deserto. E como nós já lemos, ele percebe uma sarça pegando fogo e o fogo não consumia, e aquilo lhe chama atenção. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz, a voz de Deus, a voz do soberano. Moisés, embora não se considerasse pronto, é chamado por Deus para libertar o seu povo da servidão do Egito. E é nesse contexto que Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que sou. Jamais poderemos, irmãos, conhecer a Deus a parte de seus atributos. Nós veremos nesse texto, nesse capítulo de número 3, alguns atributos do Senhor que identificam a sua essência e a sua personalidade. No diálogo que ele mantém com Moisés, Deus ele revela a Moisés, a nós, algumas de suas características, de seus atributos, que tem relação com as nossas vidas, com a nossa caminhada diária. E a primeira coisa que nós vamos perceber dentro do texto
O primeiro atributo de Deus é que Deus é imutável. Está escrito lá no livro do profeta Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor fala de forma categórica: porque eu, o Senhor, não mudo. Essa é uma das perfeições divinas. Deus não muda. É uma das essências do Criador, uma de suas essências que distingue Ele de tudo e de todas as criaturas. Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não está sujeito a mudanças, Ele não está sujeito a variações em seus atributos, em seu ser, em suas promessas, em sua determinação. Ou seja, aquilo que Ele diz está dito, aquilo que Ele faz está feito e ninguém pode mudar, porque Deus não muda nas suas escolhas, nas suas decisões, Ele não muda na sua vontade, os seus caminhos não mudam, as suas promessas não mudam, a sua vontade não muda. Aleluia. Visto que o Senhor não tem princípio nem fim, Ele não pode experimentar mudança, Ele é eternamente. Tiago vai dizer no capítulo de número 1, verso de número 17: o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. Deus é imutável em sua essência, Deus é imutável na sua natureza, Ele é imutável em seu ser, são infinitos. Jamais houve um tempo em que Ele não era, jamais virá tempo em que Ele deixará de ser. Deus, Ele não evoluiu, Deus, Ele não cresceu, Deus, Ele não melhorou. Tudo que Ele é hoje sempre foi e Ele sempre será. É a sua afirmação categórica: porque eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. E eu acho isso interessante, porque o mundo em que vivemos está em constante mudança. A opinião muda conforme as circunstâncias, os sentimentos mudam, as palavras mudam, os comportamentos mudam. Nós temos vivido dias que na busca, isso aqui vai ser meio duro agora, viu, irmãos? Mas tem que ser assim. Nós temos vivido dias que na busca de agradar os ouvintes, muitos estão mudando a mensagem, estão mudando os louvores, estão mudando os cânticos, estão tentando mudar até a liturgia do culto ao Senhor, inserindo elementos mundanos e carnais no templo, a fim de agradar o homem, a fim de agradar o ouvinte. Não é mais o homem que tem que se adaptar ao Evangelho, eles querem que o Evangelho se adapte ao homem, eles querem que a palavra se adapte ao homem, seja agradável ao homem, mas está errado. E por meio de suas pseudas, falsas pregações, estão tentando mudar quem Deus é, propagando uma mensagem de um Deus que é somente amor, um Deus que tolera tudo, um Deus moderno, que aceita ser chamado de você. Meus irmãos, eu fico irado quando eu escuto louvores que diz: eu amo você, Jesus, eu busco você, eu quero você. Aí talvez alguém diga assim: mas é porque eu tenho intimidade com Ele, eu posso chamá-lo de você. Porventura Davi não tinha intimidade com Ele? E aonde nas Escrituras Davi chamou Deus de você? Porventura Paulo não tinha intimidade com Ele? Aonde foi que ele chamou Cristo de você?
Porventura Daniel não tinha intimidade com ele? E quando foi que ele chamou o Deus de Israel de você? Não, eles, por mais íntimos que fossem, eles, por mais amigos de Deus que fossem, eles reconheciam que eles eram pó, que eles eram criatura e que Ele é Senhor. Estão humanizando Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é benignidade, mas Ele é ira. Ele não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito, e sendo perfeito não pode ser pior. Ele está completamente imune daquilo que é alheio. Deus não pode ser melhorado nem deteriorado, Ele é perpetuamente o mesmo, e somente Ele, o Senhor, é que pode dizer: eu sou o que sou. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 13, no verso de número 8, diz: o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ei, Deus não muda. Então, se Deus não muda, o seu amor por nós não muda. Então, se Deus não muda, a sua bondade para te abençoar, para nos abençoar, ela não muda. Ora, se Deus não muda, a justiça dele para julgar as nossas obras continua a mesma. Ele não muda. Aleluia. Se Deus é o mesmo, se Deus não muda, a sua santidade é a mesma, e os padrões da santidade de Deus continuam os mesmos que estão aqui. Não é o que o pregador diz, não é o que a música pseudo gospel diz, é o que as escrituras dizem, que devemos andar em novidade de vida, que devemos ser uma nova criatura, que devemos andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, falar como Ele falou, que devemos caminhar e ser imitadores de Cristo, não imitadores de pregadores, não imitadores de artistas, de estrelas gospels. Temos que imitar o Senhor. Aleluia. Deus não muda, Ele manteve fiel a sua promessa. Ele não mudou a promessa que foi feita a Abraão, de seu povo ser uma grande nação. Lá em Gênesis, no capítulo de número 12, Ele não mudou a promessa, Ele cumprirá e cumpriu a promessa. No capítulo de número 15 do livro de Gênesis, do versículo de número 12 ao versículo de número 21, as escrituras dizem, meus irmãos, que Deus faz uma aliança com Abraão. Já no verso 13, diz o texto, que o Senhor fala que eles seriam escravizados, estariam em cativeiro no Egito, durante 400 anos, e todo este período se passou, 430 anos, porém o Senhor que não muda, levanta Moisés, para libertar o seu povo do cativeiro, para que eles possam viver o cumprimento da promessa que Deus fez há 430 anos atrás a Abraão. Ei, mesmo que o tempo se prolongue, mesmo que o tempo passe, Deus não muda em relação às suas promessas. O que Ele te disse lá atrás está mantido, a parte dEle está mantida. Seja fiel até o fim, seja fiel a Ele, fiel à sua palavra, porque poderá passar 1, 2, 3, 10 anos, mas Ele vai te manter vivo para cumprir a promessa dEle na tua vida. 430 anos. Deus não é como um homem que esquece do que diz. A mente de Deus não envelhece. Aquilo que Deus prometeu a Abraão,
Agora Deus estava cumprindo por meio da vida de Moisés. Não te preocupe. Talvez você esteja de casa dizendo assim: agora eu vou morrer, porque o coronavírus está chegando perto de mim. Já pegou no irmão da igreja, já pegou no meu vizinho da frente, no meu vizinho da trás. Meus queridos, em nome de Jesus, Deus tem promessas para a igreja. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para fazer através da tua vida, de ti. Não perturbe a sua alma. Creia no Senhor. Confie no Senhor e se mantenha íntegro, que esse tempo vai passar e a promessa que Ele te fez lá atrás vai se cumprir no tempo da plenitude de Deus. Se nós ficarmos na direção, se nós vivermos sobre a vontade de Deus, os dias até poderão passar, as horas até poderão se prolongar, mas o Senhor, Ele cumprirá aquilo que Ele promete, porque sabe, aquilo que Ele diz está dito, aquilo que Ele diz está dito, aquilo que Ele disse ao teu respeito já está dito, e ninguém muda, ninguém altera, ninguém adultera. A vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a igreja não será mudada, porque o Senhor não muda. Aleluia. A segunda coisa que nós percebemos no texto, glória a Deus, é que Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele não é apenas um Deus imutável, um Deus que não esquece das suas promessas. Agora a promessa vai se cumprir. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aí do outro lado, nos ouvindo, e muitos que estão aqui também, irmãos, o pastor, esses jovens, os músicos, tem promessa de Deus. Então olhe para essas promessas com esperança, fique firme, fique fiel, que Deus cumprirá todas elas no momento dEle. Aleluia. A segunda coisa que nós percebemos dentro desse texto, dessa história, é que o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas reais, todos os eventos. Ele conhece todas as criaturas, Ele conhece todo o passado, Ele conhece todo o presente, Ele conhece o futuro. Ele conhece perfeitamente todos os pormenores da tua vida. Nada pode escapar da mente de Deus. Ele sabe tudo. Aleluia. Nada fica escondido dele. Não há nada que ele não saiba, não há nada que ele não conheça, não há nada que não esteja passando por sua mente. O salmista, no Salmo de número 139, ele vai dizer no Salmo que ele conhece, olha aí que coisa interessante, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele diz assim: Ele conhece os nossos pensamentos de longe. E Ele não só conhece os pensamentos de longe, mas Ele também conhece todos os nossos caminhos. Oh, coisa gloriosa! No verso de número 4 do Salmo 139, ele diz assim: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. O Deus eu sou é o Deus que nos conhece, é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus em que nada passa desapercebido. No capítulo 3 de Êxodo, no verso de número 7, demonstra que o Senhor, Ele conhecia a aflição do seu povo. Deus conhece a dor do povo de Israel. Ele conhecia as lágrimas que este povo derramava. Porque diz o texto assim, ó: porque eu conheço o sofrimento. Então o Senhor continuou: certamente
vi a aflição do povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Olha o que é que ele diz no final do versículo 7: eu conheço o sofrimento do meu povo. Ele conhece as tuas dores, Ele te conhece muito bem. Nem você mesmo se conhece ao ponto de que Deus te conhece. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ninguém, nem você mesmo se conhece tanto, mas Deus sabe tudo sobre você. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça Ele conhece todos, Ele sabe quantos tem. Que Deus é esse, aleluia. Deus conhece o nosso sofrimento, e nessa noite o Senhor diz para você: eu conheço o seu sofrimento. O Senhor, Ele não está alheio às nossas dores, o Senhor não está alheio às nossas aflições. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece os nossos temores, Ele conhece as nossas lágrimas. Talvez ninguém veja você chorando, talvez você procure o lugar mais reservado da sua casa, o lugar mais escuro, mais escondido, para que ninguém veja as lágrimas ser derramadas dos seus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor vê todas elas. O Senhor conhece não somente as lágrimas que saem nos olhos, mas Ele conhece as motivações que geram as lágrimas dos teus olhos. Ei, o Senhor conhece a tua dor. Ele conhece a gravidade da nossa dor, Ele conhece os nossos temores, Ele conhece as nossas aflições, Ele sabe aonde está doendo na alma, Ele sabe o que está nos incomodando. Talvez você não consiga nesses dias definir ou dizer o que aflige a sua alma, porque você está sentindo certos sentimentos de angústia, de tristeza, de insegurança, de pavor. Mas eu quero te dizer: o Senhor conhece, o Senhor está te vendo, o Senhor te conhece muito bem. Talvez a pessoa que está do seu lado não te conheça tanto, talvez um ou outro não entenda quem você é, mas Deus entende quem você é, porque Deus sabe quem você é. Ele conhece tudo sobre nós. Nada que está em nós está alheio ao seu conhecimento, e isso é maravilhoso. Há momentos na vida que pensamos que parece que Deus não sabe o tamanho da nossa dor. Há lutas, irmãos, que nós passamos, há aflições que nós enfrentamos, adversidades que se colocam diante de nós, em que nós até clamamos a Deus, e Deus nos responde com silêncio. E esse silêncio de Deus, quando ele é prolongado, ele, de certa forma, ele incomoda a nossa alma, a ponto de em algum momento a gente se perguntar: porventura será que Deus está me ouvindo? Porventura será que Deus está vendo? Porventura será que Deus conhece o que está passando comigo? Será que Ele conhece o tamanho da minha dor? Mas a Bíblia responde para nós: Ele conhece todos os sentimentos que passam pelo nosso coração. Antes, a Bíblia diz neste Salmo 139, antes que os pensamentos se formulem na nossa mente, Ele já conhece todos eles. Então não te preocupa, então não aflige a tua alma, confia no Senhor, entrega a tua alma a Ele, coloca os teus temores nele, lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele sabe tudo sobre ti, Ele sabe tudo sobre a sua igreja, e Ele não nos deixará, porque Ele disse aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias.
Ele está conosco, aleluia, e Ele vê e conhece as nossas lutas e aflições. Ele conhecia a aflição do povo de Israel. Ele sabia que o povo estava sofrendo como escravo, cativo do Egito. Durante todo aquele período, Deus conhecia a aflição daquele povo. Aleluia. Terceiro, no capítulo 3, Deus ele também se mostra como um Deus onipotente. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 23, no verso de número 24, diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Assim diz o Senhor. O Deus eu sou é um Deus onipresente, ou seja, é um Deus que está presente em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. O homem, ele pode até estar ausente da sua história, mas Deus está presente em tudo acerca de você. Aleluia. Também no versículo de número 7, do capítulo de número 3, o texto diz que Deus viu a aflição do povo. Só que no verso de número 8 diz assim, ó: por isso desci, a fim de livrá-los. Versículo 8 na parte A: por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. O Senhor, Ele não é somente aquele que conhece a aflição do seu povo, mas Ele também é aquele que se faz presente na hora da angústia, aquele que se faz presente na hora das nossas lutas e das nossas adversidades. É por isso que o salmista, no Salmo de número 46, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ei, o Deus a quem servimos é socorro bem presente na hora da angústia. Você precisa tão somente se inclinar para os céus. Você precisa, na hora da angústia, tão somente dobrar os seus joelhos e clamar a Ele, e o Deus presente, Ele se revelará e socorrerá a tua vida. O povo de Israel, irmãos, ele podia até estar sendo afligido pelo poder de Faraó, porém eles não estavam só. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus estava com eles. Você está de quarentena, nós também, o mundo está de quarentena. Mas eu me lembro que Jesus disse assim: o meu Pai até agora trabalha. Aleluia. O Senhor não fica de quarentena. O Senhor trabalha toda hora por aqueles em quem nele confia. Deus está conosco. Não estamos só. Não somos órfãos. O Pai está cuidando dos filhos. Aleluia. Não estamos desamparados, porque Ele nos deixou o Consolador, o companheiro diário da noiva, o Espírito Santo. Aleluia.
Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Você pode até estar só fisicamente na sua casa. Você pode até estar em isolamento num quarto por causa de suspeita de Covid. Mas eu te digo, Deus não se contamina com o vírus. Ele está contigo. Ele está com você. Deus não precisa usar máscaras. Deus não precisa do álcool em gel. Ele não precisa se isolar de nós. Ele está conosco, porque Ele é Emanuel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está passando por isso sozinho. Você não está passando por essa luta só. Deus está passando contigo. Deus está caminhando com você. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que está escrito no Salmo de número 23, no verso de número 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você imagina aí, eu acho que não tem lugar pior. Eu acho que o vale da sombra da morte é a UTI da vida, porque dali ou vai para frente e morre, acabou, ou é restabelecido e volta para a vida natural. Esse é o vale da sombra da morte. É o último lugar do hospital. Eu já estive na UTI, não eu, né? Eu medicado ali, sendo atendido, meu filho, né? Ali é o último lugar do hospital. Dali ou sai para a sepultura ou volta para casa. E o salmista diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ele diz assim: não temeria mal algum. Mas por que ele não temeria? Aí ele vai dizer: porque tu, aleluia, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu não estou só, Ele está comigo. Eu posso estar no vale da sombra da morte, não estou só. O bom pastor que dará vida pelas ovelhas, Ele está conosco. É por isso que não temos que temer. É por isso que não temos que cair em pânico. Não estamos só. Aleluia. Não precisamos temer, sabendo que Deus está presente. Não temas, meu irmão, minha irmã. Mesmo que o barco balance, mesmo que a embarcação balance, Deus está presente e se levantará para acalmar os ventos e os mares. Lá em Marcos capítulo de número 4, do verso 35 ao 41, diz o texto que o Senhor chama os discípulos para dentro do mar. E no determinado momento surge uma grande tempestade. Eu fico pensando, aqueles homens tinham costume com tempestade, porque eles eram pescadores. Então eles certamente em alto mar já deveriam ter enfrentado. Mas aquela tempestade ela não era comum, ela era diferente. E nós percebemos dentro dos textos, dos versículos do 35 ao 41, que eles tentaram tudo o que podiam, até o momento que eles percebem que eles todos ali tentando viver e não permitir que o barco fosse engolido pelo mar, eles percebem que Jesus está dormindo. E eu acho interessante que Marcos vai dizer, na versão corrigida, que Jesus estava dormindo com um travesseiro, né? Em Marcos ele vai dizer isso. E a Bíblia diz que quando eles percebem Jesus dormindo, eles procuram Jesus e dizem: Senhor, nos socorra, porque se tu não nos socorrer, certamente nós pereceremos aqui.
Diz as Escrituras que o Senhor se levanta com poder, com autoridade, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele manda que o vento se acalme, e Ele manda que os mares cessem. E a Bíblia diz que houve uma grande calmaria, e os discípulos olharam para Ele apavorados, e disseram assim: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Sabe quem Ele é? Ele é o Deus que está conosco nesse dia. Ele é o Deus que está com você. Ele é o Deus que está presente na tua história, na tua vida. O mesmo que parou os ventos e acalmou os mares, o mesmo que mandou Lázaro se levantar de sua sepultura, o mesmo que falou com a filha de Jairo: menina, levanta, Ele está conosco. Aleluia. No capítulo 43 do livro do profeta maior Isaías, no versículo de número 2, no versículo de número 3, está escrito: quando passardes pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Eu acho interessante que eu fiz aqui um pensamento desse versículo dentro dessa perspectiva. Quando ele diz: quando passarem pelas águas, me faz lembrar a passagem do Mar Vermelho a pés enxutos. Deus estava com eles, por isso eles passaram a pés enxutos. Quando ele fala: quando passarem pelos rios, eu me lembro de Josué passando também em pés enxutos, adentrando ali o rio Jordão, para conquistar a terra que mana leite e mel. Quando ele fala: quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, me vem à memória Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel, lançados na fornalha de fogo de Nabucodonosor. Eu acho interessante aquela história, quando Nabucodonosor, antes de lançá-los na fornalha, ele chama os 3 rapazes e diz: olha, eu vou dar uma chance a vocês, eu vou mandar tocar a música de novo. Quando terminar a música toda, vocês têm uma oportunidade de se prostrar e adorar uma imagem. E quem será esse Deus que vai livrar vocês da minha fornalha? Meus irmãos, verdadeiramente Nabucodonosor não sabia nada sobre o Deus a quem servimos. Diz as Escrituras que um dos jovens olhou para ele e disse: olha, rei, quanto a quem o nosso Deus é, não importa que tu saibas. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, não nos livrará, mas nós não nos prostraremos diante da tua imagem. A Bíblia diz que Nabucodonosor se irou e mandou acender a fornalha 7 vezes mais, a ponto daqueles que lançaram Ananias, Misael e Azarias na fornalha, morreram queimados na porta da fornalha. Diz o texto que todos estavam sentados para assistir a morte de Ananias, Misael e Azarias, até que um momento Nabucodonosor não entende o que está vendo, pois ele olha para dentro da fornalha e ele diz: eu estou vendo uma coisa estranha. Não eram apenas 3 que nós lançamos na fornalha. Alguém disse para ele: sim, meu rei, foram apenas 3, pois eu estou vendo alguma coisa, pois eu vejo 4 homens andando no meio do fogo, e o quarto tem o aspecto dos filhos dos deuses. Ei, você pode até entrar no fogo, mas ele não te queimará, porque o Filho de Deus entrará contigo. Porque Deus não é espectador das nossas aflições, pelo contrário, Ele atravessa conosco o vale da sombra da morte. Deus não fica assistindo de fora, pelo contrário, Ele pega na tua mão e diz: filho, vamos, eu estou com você. Filho, vamos, levante a cabeça, eu estou contigo. Para finalizar,
Nós percebemos no texto outra coisa interessante sobre quem Deus é. Quem é eu sou? Eu sou é Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Ou seja, todo poder no céu, todo poder acima do céu, todo poder na terra, todo poder debaixo da terra está na mão dele. E mesmo que haja outros poderes, a existência deles só é possível por causa do poder de Deus. Aleluia! Nós vamos perceber a onipotência de Deus sendo demonstrada no verso de número 20, que nós não lemos, porque ele diz assim: portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Nós percebemos no verso 20, ele diz a Moisés que ele sabe que Faraó não vai libertar o povo. Então ele diz: portanto, eu ferirei todo o Egito com os meus prodígios. Nós vamos perceber na história de Israel que o grande eu sou, ele humilha todas as divindades do Egito. Quando ele fere o Egito, ele demonstra a impotência de todos os deuses de Faraó, que se mostraram incapazes de reverter o que o Senhor, de Deus de Israel, estava fazendo. Lá em Apocalipse, capítulo de número 3, Jesus manda escrever uma carta à igreja de Filadélfia. No cabeçalho da carta, quando ele se apresenta, ele diz assim: este é aquele que tem a chave em suas mãos, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ou seja, quando a Bíblia fala de chave, chave tem a ver com poder, chave fala de autoridade, chave fala de autonomia. Jesus estava dizendo para a igreja de Filadélfia: olha, este que está falando contigo é aquele que tem todo o poder, é aquele que tem toda a autoridade, e aquilo que eu faço ninguém desfaz, e aquilo que eu desfaço ninguém faz. Ou seja, a porta que Deus abre ninguém pode fechar, a porta que Deus fecha ninguém pode abrir, aquilo que Ele faz ninguém pode desfazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jó, no capítulo de número 4, verso 42, Jó fala sobre o poder de Deus, e ele diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Perceba a profundidade das palavras de Jó. Apesar da dificuldade que ele enfrentava, da luta que ele passava, ele sabia que Deus, com o poder dele, podia todas as coisas, e que nada nesta vida poderia frustrar, impedir os propósitos de Deus na vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite uma coisa: que não importa o tamanho do teu problema, não importa a gravidade da tua enfermidade, não importa o tamanho da afronta que você pode estar enfrentando, não importa a grandeza da dificuldade que você está passando, Deus tem todo o poder sobre tudo o que você está vivendo. Não importa o tamanho da adversidade, não importa a gravidade, a valentia dos ventos impetuosos que podem estar soprando sobre você, eu quero te dizer: Deus é maior. Ei, meus irmãos, escute: Deus é maior do que a Covid,
Deus é maior do que H1N1. Deus é maior do que a AIDS, do que o câncer. Deus é maior do que o vício da droga. Deus é maior do que o crime. Deus é maior do que a morte. Ele é maior. Ele pode tudo, e nada pode impedir os seus propósitos. Os projetos de Deus na sua vida não poderão ser frustrados pelo inimigo, pelas adversidades. Sabe por quê? Escute isso. Porque eu não conheço, na Bíblia Sagrada eu não conheço, e eu já faz tempo que eu leio, viu? Eu nunca vi algum propósito de Deus ser frustrado. Aleluia. Os projetos de Deus para a igreja dele se cumprirão, quer queira o mundo, quer queira não. Os planos de Deus para a sua vida, para a igreja de Salém, para a igreja de Berseba, para a IEADM, os projetos que Deus tem com a sua noiva, eles estão na agenda de Deus, e eles se cumprirão, porque Deus vai parar céus e terras, mas Ele cumprirá a sua vontade, porque Ele é soberano. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.